Há uma inquietude silenciosa que habita muitos corações, uma sensação de que a verdadeira abundância está sempre em outro lugar. É como se a vida plena fosse uma estação distante, acessível apenas aos que parecem ter encontrado o caminho certo. Enquanto isso, dentro de nós uma voz sussurra baixinho: não é suficiente. Essa voz não fala apenas de dinheiro, de bens ou de status. Ela fala de algo mais profundo: o desejo de se sentir inteiro, vivo, significativo. O desejo de existir com propósito, de experimentar justiça, conexão e sentido. Quantas vezes você já se pegou acreditando que a paz viria quando tudo se encaixasse? Que só depois de conquistar mais, você finalmente poderia descansar, respirar e sentir-se merecedor? Mas há algo que precisamos compreender desde o início. Abundância não é um lugar para chegar, é um estado de consciência a ser despertado. Jesus disse, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não foi uma promessa de luxo, mas de plenitude, de uma vida que transborda porque está alinhada com o fluxo do que é verdadeiro, justo e essencial. Essa abundância não depende do mundo, mas da nossa disposição em viver de modo inteiro, conectado ao que é eterno e real. Quando Epicteto, o grande filósofo estoico, ensinava que devemos distinguir o que está sob nosso controle do que não está, ele nos convidava a voltar o olhar para dentro. Porque é ali, na escolha interior, que começa toda a transformação verdadeira. A abundância de que falamos aqui não nasce do acúmulo de posses, mas do domínio sobre o próprio espírito. Do entendimento de que aquilo que podemos controlar, nossa atitude, nossa presença, nossa resposta, já é o território fértil onde a vida pode florescer. E talvez essa seja uma das maiores confusões do nosso tempo: acreditar que abundância significa ter tudo. Mas e se a verdadeira abundância for, na verdade, o oposto disso? E se ela for o resultado de uma alma pacificada que não precisa de mais nada para sentir-se completa? O propósito deste encontro é justamente esse: reconciliar fé, mente, emoção e comportamento, para que você aprenda a viver em propósito, em presença e em ação. Abundância não é sinônimo de riqueza material, mas de coerência interna. É viver com propósito, mesmo quando o mundo parece em desordem. Reagir com fé, mesmo quando as circunstâncias desafiam a esperança. É manter o coração aberto, mesmo quando o medo tenta fechar as portas. Quando você começa a viver assim, em alinhamento entre o que sente, pensa e faz, você desperta um tipo de prosperidade que o mundo não pode tirar. Talvez você esteja cansado de correr atrás de algo que parece escapar entre os dedos. Talvez tenha percebido que, quanto mais busca fora, mais se afasta do que realmente importa. Este vídeo não é sobre ensinar a ter tudo, mas sobre aprender a ser inteiro. Não é sobre acumular, mas sobre abrir espaço. Não é sobre conquistar o mundo, mas sobre encontrar dentro de si um estado de presença que torna tudo o mais possível. Hoje, convido você a permanecer comigo nesta caminhada. A cada instante, mergulharemos um pouco mais fundo na sabedoria antiga, nas lições da mente e na serenidade da fé. Este será um tempo de pausa, de lucidez e de verdade. Um tempo para lembrar que você não precisa buscar fora o que o seu espírito já carrega dentro. E enquanto ouve estas palavras, permita-se respirar mais devagar. Sinta o ar entrando e saindo como um lembrete de que a vida ainda está aqui. Simples, presente, abundante. Porque às vezes, a maior abundância começa quando aprendemos a parar de correr. Quando entendemos que o que procuramos lá fora é, na verdade, um reflexo do que esquecemos de cultivar dentro. O propósito desta mensagem é ajudá-lo a reconhecer que a abundância não é o que se possui, mas o que se é. Que a vida plena prometida nas Escrituras e ensinada pelos sábios não é um prêmio para poucos, mas um estado acessível a todos que decidem viver com verdade, disciplina e fé. Enquanto o vídeo se desenrola, você será guiado por reflexões, exercícios e metáforas
que o convidarão a perceber o quanto a abundância já pulsa silenciosamente dentro de você. E se algo dentro de si começar a se mover, a se abrir, saiba que isso é o começo do florescer. Se estas palavras tocarem algo em seu coração, escreva nos comentários: eu escolho viver a abundância que já está em mim. Escreva isso não como quem pede, mas como quem declara uma verdade antiga. E lembre-se, as palavras que você escreve são sementes. Ao escrevê-las, você planta dentro de si o início de uma nova colheita. Este é o começo da nossa jornada, que cada minuto a seguir o conduza para mais perto daquilo que sempre esteve aí, a plenitude silenciosa da sua própria presença. Há uma ilusão sutil que se infiltra nas mentes e corações. A ideia de que, para viver com plenitude, é preciso primeiro acumular. Muitas pessoas passam a vida acreditando que, quando tiverem o cargo certo, o dinheiro suficiente ou o reconhecimento merecido, finalmente poderão ser quem realmente são. Mas esse é um dos maiores enganos da alma moderna, o de inverter a ordem natural da abundância. A verdadeira abundância começa no ser, e não no ter. É uma semente que brota de dentro, de um coração que compreende que o valor da vida não está nas posses, mas na coerência entre o que se acredita e o que se pratica. A Bíblia fala claramente sobre isso. Quando Jesus ensina sobre o reino de Deus, ele mostra que a vida abundante é consequência de um ser alinhado à justiça e à retidão. Não se trata de possuir o mundo, mas de estar inteiro diante dele. Há uma diferença profunda entre o que é construído de fora para dentro e o que nasce do interior. O que vem de fora pode ser perdido, o que nasce de dentro permanece. A neurociência confirma esse princípio espiritual. O estado de abundância se manifesta quando há regulação emocional, clareza de propósito e segurança interna. São essas condições que abrem o corpo e a mente para receber a vida em sua plenitude. Sem isso, toda conquista se transforma em ansiedade. Todo sucesso se torna frágil. Imagine uma pessoa tentando plantar uma árvore, mas olhando apenas para o fruto. Ignora as raízes, a terra, a água. Vive impaciente, exigindo resultados antes de permitir que o invisível se consolide. Assim somos, quando buscamos abundância sem cultivar o solo interior. É impossível colher estabilidade onde não há raízes. Quantas vezes você acreditou que o próximo passo, a próxima conquista, o próximo relacionamento trariam a sensação de completude? Mas assim que alcançou, a mente logo pediu mais. Esse é o ciclo da escassez disfarçada. A cultura moderna o alimenta todos os dias, vendendo a ideia de que mais é melhor. Porém, o coração humano não foi criado para ser um depósito de coisas, e sim um espaço de presença. Epicteto dizia que a paz não está nas circunstâncias externas, mas nas escolhas internas. E essa é uma verdade que atravessa séculos. O ser humano pode ter tudo e ainda assim sentir-se vazio. Pode possuir o que muitos sonham e, mesmo assim, acordar com a sensação de que falta algo essencial. O suficiente nunca será suficiente quando a alma vive desconectada de sua própria essência. Há quem viva uma vida inteira esperando o depois. Depois que eu tiver estabilidade, depois que eu for reconhecido, depois que eu encontrar alguém. Mas o depois é um tempo que nunca chega. A abundância é sempre agora. Ela começa no instante em que você reconhece que a vida que tem hoje já é o terreno fértil para tudo o que pode florescer. Tente lembrar de quantas coisas você já conquistou e que, por um breve momento, pareceram ser o ápice da felicidade. Mas logo se tornaram comuns, quase invisíveis. Isso acontece porque a mente humana se acostuma rapidamente com o que tem e continua buscando o que ainda não alcançou. A verdadeira prática da abundância é inverter esse olhar. É perceber o que já existe e permitir-se sentir gratidão antes de desejar mais. Há pessoas que, diante de grandes conquistas, continuam com o coração angustiado, não porque sejam ingratas, mas porque não aprenderam a redefinir o que suficiente significa para si mesmas. A abundância é uma medida interior, e não um número externo.
É quando você compreende que o essencial não precisa ser amplificado para ser valioso. Se você quiser, pode experimentar algo simples. Olhe ao redor agora e perceba 3 coisas que já possui. Não apenas objetos, mas situações, pessoas, experiências. Pergunte-se, por que, mesmo tendo isso, ainda sinto falta? A resposta não é um julgamento, mas um espelho. Ela revela onde sua mente ainda está condicionada à escassez e onde seu coração ainda busca permissão para descansar. A vida abundante não é uma promessa distante. É um estado que se manifesta quando paramos de tentar consertar o exterior e começamos a nutrir o interior. A abundância verdadeira não é sobre somar, é sobre alinhar. É quando o seu ser se torna o alicerce do seu ter. Enquanto você ouve estas palavras, lembre-se, a raiz da abundância é invisível. Ela cresce no silêncio, na paciência, na entrega. Assim como a semente se rompe no escuro antes de tocar a luz, a vida também pede que você confie antes de ver. E talvez esse seja o ponto mais importante de toda a jornada. Abundância não é o resultado de um esforço, mas o reflexo de um estado de consciência. Quando você se torna abundante em presença, em gratidão e em propósito, tudo o que é necessário começa a fluir naturalmente em sua direção. O primeiro passo é simples, mas profundo. Volte-se para dentro, porque é lá, e apenas lá, que o verdadeiro ouro da vida começa a brilhar. Vivemos em uma era que celebra o excesso. A cultura moderna nos convence de que a felicidade mora sempre na próxima conquista, na próxima viagem, no próximo número na conta bancária. Somos educados a acreditar que quanto mais temos, mais seguros estaremos. Mas o que essa busca incessante tem feito com a nossa alma? Quantas vezes você já se sentiu cansado, exausto, mesmo quando, em teoria, tinha tudo para estar em paz? O mito do mais é melhor nos adoece em silêncio. Ele nos transforma em corredores de uma maratona sem linha de chegada. O corpo acelera, o coração aperta e, mesmo assim, continuamos correndo, porque todos ao redor parecem fazer o mesmo. Queremos mais experiências, mais aplausos, mais reconhecimento. Mas o preço disso é alto. Perdemos a capacidade de saborear o momento presente. Vivemos cercados de ruído e o silêncio passa a parecer uma ameaça. Epicteto nos alertava que nossa paz não depende do mundo, mas das escolhas que fazemos. Ele dizia: não são as coisas em si que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. Essa frase simples carrega uma sabedoria imensa. A ansiedade, a comparação e a pressa nascem do olhar distorcido que temos sobre o que realmente importa. Quando o olhar se alinha, a vida desacelera e o coração volta a respirar. Pense em quantas vezes você se comparou com alguém e, por um instante, sentiu-se menor. Talvez tenha olhado para a vida do outro e acreditado que ele vivia em abundância. Mas o que você não viu foram as noites em que ele também duvidou de si, as dores que ele silenciou, os medos que ele não revelou. A comparação é o espelho da escassez. Ela cria um ciclo onde o que temos parece pouco e o que o outro possui parece tudo. A abundância começa quando paramos de nos medir pela régua alheia, quando entendemos que a vida não é uma competição, mas uma jornada única, com um ritmo próprio. Há pessoas que, aos olhos do mundo, têm pouco, mas vivem em paz. E há outras que têm muito, e mesmo assim vivem exaustas. A diferença está no olhar, não na quantidade. Há uma história antiga que fala sobre um homem que, tendo uma colheita próspera, decidiu construir celeiros maiores para guardar tudo o que possuía. Mas no mesmo dia a vida lhe foi tirada. Essa parábola não fala sobre castigo, mas sobre distração. O homem acreditava que o acúmulo garantiria segurança, mas esqueceu de viver enquanto juntava. Assim vivem muitos hoje. Acumulam experiências, metas e títulos, mas se esquecem de sentir. A neurociência mostra que o cérebro humano é movido pela busca de recompensa. Cada conquista libera dopamina, o hormônio do prazer, mas o efeito é curto. Logo queremos mais. O verdadeiro descanso da mente ocorre não na euforia do novo,
mas na serenidade da gratidão. Quando conseguimos apreciar o que já temos, o cérebro entra em um estado de regulação, o corpo relaxa e o espírito se abre. Há quem viva com a mente tão acelerada que confunde movimento com progresso. Mas movimento sem direção é apenas dispersão. É como remar com força em um barco que gira em círculos. A abundância não é resultado de mais esforço, e sim de melhor alinhamento. Tente imaginar a cena de uma taça transbordando de água turva. Está cheia, mas não é útil. É exatamente o que acontece quando enchemos a vida de atividades, pessoas, desejos e ruídos, sem limpar a essência do que nos move. A taça precisa ser esvaziada para que a água volte a ser clara. Da mesma forma, nossa mente precisa de espaço para que a abundância possa fluir. Às vezes, o mais que procuramos é o que nos impede de viver. É o que nos sufoca, nos pesa, nos aprisiona. Aprender a dizer basta é um ato de maturidade espiritual, e isso não é desistir. É escolher a leveza sobre o excesso, a clareza sobre o ruído, a essência sobre o acúmulo. Talvez você perceba que tem tudo o que precisa, mas ainda se sente vazio. Não é o ter que está faltando, é o ser que está pedindo espaço. Abundância não é o acúmulo de coisas, é o alinhamento entre o que você tem e o que você é. Quando esses dois pontos se encontram, nasce a verdadeira paz. Permita-se refletir. O que em sua vida hoje está cheio, mas não o nutre? Que áreas transbordam de movimento, mas carecem de sentido? A resposta para essas perguntas é o mapa da sua libertação. E a libertação é o início da abundância, porque a abundância não se revela no mais, mas no melhor. E o melhor quase sempre é simples, silencioso e profundamente humano. Há uma escassez que não se vê, mas que comanda o destino de muitos. Não é a falta de recursos, nem a ausência de oportunidades. É uma escassez silenciosa, enraizada no medo de não ser o bastante. É a sensação constante de que falta algo, um reconhecimento, um amor, uma validação, para que a vida finalmente faça sentido. Essa escassez interior é o véu que encobre a abundância. Enquanto ela governa, nenhuma conquista é suficiente, nenhum aplauso dura, nenhuma vitória satisfaz. A escassez interior nasce do hábito de olhar para fora em busca de valor. A pessoa se mede pelas expectativas alheias e acredita que precisa provar seu merecimento para existir em paz. Mas a Bíblia diz: o Senhor é fiel em abundância. Isso significa que a fonte não está em nós, mas em algo maior. Quando confiamos nesse fluxo, não precisamos mais mendigar a aprovação. A fé nos lembra que há uma força que supre, sustenta e preenche, mesmo quando nada parece suficiente. A mente escassa sempre acredita que precisa consertar tudo antes de merecer a plenitude. Vive tentando ajustar a vida, o corpo, as relações, como se um dia o cenário perfeito chegasse e então o coração pudesse descansar. Mas o paradoxo é que a abundância só chega quando deixamos de esperar que tudo esteja pronto. Ela se manifesta quando abrimos o canal, quando paramos de resistir, quando aceitamos que o presente, mesmo imperfeito, já é fértil. A prática da gratidão é uma ponte poderosa para esse estado. Quando deslocamos o foco do ainda não tenho para o já tenho, algo dentro de nós muda. A energia se reorganiza, o corpo relaxa, o coração se abre. É simples, mas profundo. Gratidão não é um exercício de pensamento positivo, é uma postura espiritual. É o reconhecimento de que há bênçãos invisíveis sustentando cada instante, mesmo nas tempestades. A abundância não floresce em solo endurecido pela queixa. Ela precisa de espaço, de suavidade e de humildade. É como a semente que não brota em terra seca. Por isso, quando escolhemos reconhecer o que já existe, mesmo que pequeno, mesmo que discreto, começamos a amolecer o solo da alma. E de repente, a vida, antes escassa, começa a transbordar em detalhes que antes passavam despercebidos. A verdadeira abundância não é o acúmulo do que falta, mas o descanso no que já é. Quando você se liberta da necessidade de provar seu valor,
algo em você se reconcilia. A escassez perde força, o medo se cala e o coração finalmente entende. Abundância não é sobre ter mais, é sobre confiar mais. Poucos percebem que a abundância assume muitas formas. Fomos ensinados a medi-la por números, mas ela se revela sobretudo nas dimensões invisíveis da vida. Há abundância no tempo que se doa com amor, na conversa que conforta, no silêncio que cura. Há abundância em ter clareza de propósito, em poder dizer não com serenidade, em sentir-se inteiro, mesmo quando o mundo parece incompleto. Uma taça pode estar cheia de água turva, abundantemente cheia, mas inútil. Assim é a vida de quem acumula sem clareza, que possui muito, mas sem propósito. A limpeza da água é a purificação da intenção. Quando o que flui em nós é claro, tudo o que recebemos se torna funcional, luminoso, regenerador. Há comunidades que vivem com poucos recursos materiais, mas operam em suficiência relacional. Compartilham o que têm, cuidam uns dos outros e experimentam um tipo de abundância que o dinheiro jamais poderá comprar. Nesses lugares, o nós é maior que o eu. O bem-estar nasce da cooperação e não da competição. A abundância colaborativa multiplica o que é simples e eterniza o que é verdadeiro. A escassez, por outro lado, nasce do isolamento. A pessoa que acumula para si pode ter muito, mas carrega o peso de proteger o próprio tesouro. A que compartilha vive leve, pois confia que o fluxo que dá também sustenta. O que flui, permanece. O que é retido, apodrece. Assim é o ciclo da abundância. Talvez seja tempo de olhar para a própria vida e perguntar: em que área você acumula e em que área você escoa? Em que parte da sua existência você tem segurado mais do que deveria, por medo de faltar? E em qual dimensão você está vazando energia, entregando-se a situações que drenam sem retorno o que há de melhor em você? Essas perguntas não exigem pressa, exigem coragem. A abundância não se mede em cifras, mas em paz. Não se expressa em quantidade, mas em coerência. E talvez a maior riqueza seja a capacidade de permanecer em equilíbrio, cheio o bastante para dar, livre o bastante para não depender. Há um equívoco sutil que acompanha muitos buscadores espirituais e pessoas em jornada de autodesenvolvimento. A crença de que viver em abundância significa viver sem dor, como se a abundância fosse uma espécie de escudo contra os desafios, uma proteção contra perdas ou fracassos. Mas a verdade é outra. A abundância não elimina o risco, ela o ressignifica. A dor não deixa de existir, mas se transforma em mestre. A dificuldade não desaparece, mas ganha novo propósito. A sabedoria bíblica nos ensina que mesmo em meio à tribulação, a promessa de abundância permanece, tendo todo o suficiente em todas as coisas para cada boa obra. Não é uma promessa de conforto constante, mas de suficiência interior. Há um poder silencioso em compreender que a abundância não depende da ausência de tempestades, mas da firmeza das raízes durante elas. A alma madura entende que a chuva que cai não vem para destruir, vem para nutrir. O corredor mais ágil não é aquele que nunca cai, mas o que sabe levantar, secar o sangue e continuar. Assim é a vida abundante, uma jornada onde cada queda revela novas forças. A abundância é a coragem de se reerguer, mesmo quando o chão parece ter desaparecido. Ela é feita de cicatrizes que se transformam em sabedoria, de perdas que se convertem em luz. Muitos acreditam que só poderão se sentir dignos da plenitude quando tudo estiver em ordem, quando não houver mais erros, dores, atrasos. Mas essa é uma armadilha da mente. A abundância não espera a perfeição, ela se revela na imperfeição. Ela é o estado de graça que surge quando você aceita o que é, sem precisar que tudo se resolva. Quando o coração para de lutar contra a vida e começa a caminhar com ela. Se você olhar para trás, verá que algumas das experiências mais dolorosas que viveu foram também as que mais o transformaram. Aquilo que parecia o fim tornou-se recomeço. O que doeu ontem, hoje ensina. É nesse espaço entre a dor e o aprendizado
que a abundância espiritual nasce. Não há crescimento sem vulnerabilidade. Não há colheita sem entrega. Por isso, talvez a pergunta mais sincera não seja por que isso aconteceu comigo, mas como posso transformar isso em fonte de renovação? Cada dor que você carrega pode se tornar uma semente de sabedoria. Cada perda pode se transformar em fonte de compaixão. A abundância é isso, a arte de converter o que nos fere em força silenciosa. O maior obstáculo para a abundância é o desejo de controle. A mente humana acredita que, se conseguir dominar tudo, pessoas, circunstâncias, resultados, finalmente encontrará segurança. Mas o que nasce dessa tentativa é o oposto: ansiedade, rigidez e medo. Quanto mais tentamos controlar, menos livres nos tornamos. A abundância não vive em correntes, ela precisa de espaço para respirar. Epicteto, em sua sabedoria, dizia que devemos focar apenas no que está sob nosso controle e entregar o resto ao que é maior que nós. Esse é o princípio da liberdade interior. O que está sob seu controle? Suas escolhas, suas respostas, seus pensamentos, suas atitudes. O que não está? O comportamento dos outros, os acontecimentos externos, o ritmo da vida. A abundância começa quando você aceita essa fronteira e vive dentro dela em paz. A Bíblia também ecoa esse ensinamento. Buscai primeiro o reino, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A abundância nasce do alinhamento espiritual, não do domínio material. Quando o foco se volta para dentro, o exterior se harmoniza naturalmente. Quando a mente descansa na confiança, a vida flui sem esforço. Muitos vivem presos no medo de que, se não controlarem tudo, algo dará errado. Mas a verdade é que a vida tem uma inteligência própria, uma ordem silenciosa, que opera mesmo quando não a entendemos. A tentativa de controlar tudo é muitas vezes uma forma de evitar sentir. E o que evitamos sentir nos aprisiona. A liberdade interior surge quando reconhecemos o limite do nosso poder. E, paradoxalmente, é nesse limite que encontramos poder real. Quando aceitamos que não podemos mudar o que acontece, mas podemos escolher como responder, recuperamos o domínio sobre nós mesmos. A abundância é essa força tranquila, não a de moldar o mundo, mas a de permanecer íntegro dentro dele. Quando você solta o controle, o medo perde o comando. A confiança se torna o novo eixo, e é nesse ponto que o fluxo da abundância começa a se mover de forma natural, porque a vida sempre flui onde há espaço e nunca onde há resistência. Entre todas as distrações que afastam o ser humano da abundância, há uma especialmente perigosa: a comparação. Ela começa de forma discreta, sob o disfarce da inspiração. Observamos alguém prosperar e dizemos a nós mesmos: eu também quero isso. Mas pouco a pouco, o olhar deixa de admirar e passa a se medir. O que era admiração se torna peso. O que era inspiração se transforma em julgamento silencioso. A comparação é uma sombra que rouba a alegria do presente. As redes sociais amplificaram esse ciclo. A cada imagem que vemos, o cérebro interpreta como um lembrete do que ainda não temos. Cada conquista alheia se torna uma prova da nossa suposta insuficiência. E, sem perceber, entramos em uma corrida que não tem linha de chegada. Vivemos tentando igualar uma vida que, na verdade, não existe. Uma vida filtrada, editada, idealizada. A comparação é a ilusão da escassez travestida de motivação. Mas a verdadeira abundância é silenciosa. Ela não se exibe, não precisa provar. Ela floresce no interior de quem compreende que o valor não está em ser maior, mas em ser inteiro. Quando você se aceita plenamente, não há mais necessidade de competir. Você reconhece o outro como reflexo, não como ameaça. Aprende que o brilho alheio não apaga o seu, apenas o revela. Há quem passe anos perseguindo o padrão de alguém. Veste-se igual, pensa igual, fala igual, e mesmo assim não sente paz. E há quem escolha o caminho oposto, o de esculpir o próprio padrão. Essa pessoa entende que o tempo gasto se conhecendo é o maior investimento que pode fazer.
E, curiosamente, quando ela para de tentar se encaixar, começa a atrair tudo o que antes parecia distante. Talvez seja interessante se perguntar: o que essa pessoa que admiro está sacrificando e que eu não vejo? Porque toda vida abundante tem um preço. Há escolhas, renúncias e silêncios que não aparecem nas vitrines. A clareza sobre o custo da abundância alheia devolve a você a serenidade sobre o seu próprio caminho. Não é uma questão de invejar, mas de compreender. Quando a comparação perde força, a gratidão desperta. E com ela, o fluxo natural da abundância retorna. Porque a alma que vive em gratidão se liberta da necessidade de provar. E quando não há mais prova a ser feita, sobra espaço para ser, crescer e florescer. A mente humana foi moldada para sobreviver, não para ser feliz. Em tempos antigos, essa era uma necessidade. O cérebro precisava identificar riscos, escassez e ameaças. Mas em tempos modernos, esse mesmo mecanismo se tornou uma prisão. Diante de qualquer incerteza, o cérebro ativa o alarme. Medo, ansiedade, urgência. Ele foca no que falta e não no que existe. É assim que a escassez se perpetua, não por falta de recursos, mas por falta de percepção. Quando a mente opera sob o padrão da escassez, o corpo vive em alerta. Os músculos se tensionam, o sono se fragmenta, o coração acelera. A energia vital é consumida por pensamentos de insuficiência. Mas quando aprendemos a reprogramar o foco, algo extraordinário acontece. A gratidão, a segurança interior e o propósito ativam novas áreas cerebrais, ligadas ao prazer, à serenidade e à criatividade. A abundância, portanto, é um estado neurobiológico de harmonia entre emoção, pensamento e presença. É como se o cérebro fosse um bisturi. Ele pode cortar para focar na ferida, mas também pode ser treinado para iluminar o que cura. O hábito de perceber o que vai bem, de reconhecer pequenos sinais de prosperidade, muda a estrutura mental. O cérebro passa a buscar o que fortalece, e não o que ameaça. Esse é o começo da abundância real, a abundância da consciência. Uma prática simples, mas transformadora, é o registro diário de abundância. Não como um ritual mecânico, mas como um exercício de presença. Durante alguns minutos antes de dormir, olhe para o seu dia e reconheça: o que me conectou à plenitude hoje? Pode ser algo pequeno, um gesto de bondade, uma conversa sincera, um momento de calma. Esses instantes ativam no cérebro o mesmo circuito que é acionado quando experimentamos grandes alegrias. A mente escassa busca o extraordinário. A mente abundante percebe o sagrado no ordinário. E essa é uma das maiores viradas de consciência que alguém pode viver. Porque a abundância não chega de fora, ela é percebida. E o que é percebido começa a crescer. Quando você muda o foco do medo para a confiança, da falta para a gratidão, o cérebro responde com serenidade. A vida passa a ter um outro ritmo. O que antes parecia distante começa a se aproximar naturalmente. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque você aprendeu a enxergar o que sempre esteve aí. A plenitude disfarçada de cotidiano. Há uma crença profunda e silenciosa que faz muitas pessoas acreditarem que para merecer abundância é preciso sofrer o bastante. Como se a dor fosse uma moeda de troca e o cansaço uma prova de merecimento. Mas isso é apenas uma distorção herdada de um tempo em que o sacrifício era visto como a única via para o crescimento. A verdade é que resiliência e abundância não se opõem. Elas caminham juntas. A resiliência prepara o solo. A abundância é a colheita. A dor é parte da vida, mas não precisa ser o centro dela. O sofrimento é inevitável, mas o apego ao sofrimento é uma escolha. A filosofia estoica nos lembra que o sábio não foge da dor, mas também não se prende a ela. Ele aprende a transformar cada pedra do caminho em degrau. A abundância não é o prêmio de quem nunca caiu, mas a recompensa de quem escolheu levantar-se diferente de como caiu. Na jornada bíblica, o povo que saiu do Egito, símbolo da escassez e da escravidão,
precisou atravessar o deserto antes de alcançar a terra prometida. O deserto representa o processo de amadurecimento, o tempo da purificação, o espaço onde a alma aprende a confiar no invisível. A abundância vem depois da travessia, não antes dela. O deserto, com todo o seu silêncio e incerteza, é o berço onde a fé amadurece. Muitas pessoas olham para suas feridas e se sentem impedidas de florescer. Mas toda cicatriz é também um sinal de cura. A dor, quando compreendida, se transforma em sabedoria. E é justamente dessa fusão entre a resistência e a entrega que nasce a abundância verdadeira. Quando você entende que nada foi em vão, que cada queda serviu para fortalecer as raízes, o coração se abre para um novo tipo de paz. A paz que não depende de ausência de dor, mas da presença de sentido. Há um poder silencioso em olhar para as próprias dores e perceber nelas a semente da força. Mapear suas feridas e suas forças é um exercício de reconciliação interior, porque é ali, nesse espaço entre o que te feriu e o que te formou, que a abundância começa a brotar. Você deixa de ser prisioneiro da história e se torna o jardineiro dela. A resiliência não é resistência cega, é sabedoria que aprende a dobrar-se sem quebrar. E a abundância é o florescimento dessa sabedoria. Quando você aceita que o que doeu também o preparou, a vida volta a se mover com leveza. A dor se torna alicerce e o medo, impulso. É nesse ponto que o ser humano deixa de apenas sobreviver e começa de fato a viver. A abundância não se manifesta apenas no que acumulamos, mas principalmente no que compartilhamos. A vida prospera através do fluxo, e esse fluxo se fortalece quando aprendemos a dar. A Bíblia ensina que aquele que dá, receberá em dobro. Esse ensinamento não fala de uma troca mecânica, mas de um princípio natural. Tudo o que flui, cresce. Tudo o que é retido, estagna. A luz não se apaga ao acender outra vela. Pelo contrário, se multiplica. Assim é com a generosidade. Cada gesto de partilha acende um novo foco de luz, em quem dá e em quem recebe. A abundância relacional nasce quando deixamos de perguntar o que eu posso ganhar e passamos a perguntar o que posso oferecer. Essa simples mudança de olhar altera o curso de uma vida inteira. No mundo moderno, muitas relações se tornaram transações. Medimos amizade, atenção, afeto. Esperamos retorno imediato. Mas a abundância não opera nessa frequência. Ela floresce quando o dar é expressão de plenitude, não de carência. Quando se doa porque transborda, não porque falta. A verdadeira riqueza é participar da vida sem contabilizar o quanto se oferece. Em comunidades onde o servir é natural, a prosperidade circula com mais força. Quando cada um contribui com o que tem, tempo, escuta, presença, conhecimento, o coletivo se fortalece e, por consequência, cada indivíduo também é elevado. A abundância relacional é um círculo virtuoso. Quanto mais damos, mais recebemos, não como retorno obrigatório, mas como reflexo natural do equilíbrio. Um sinal de desalinhamento é quando começamos a medir demais. Já fiz muito, já dei demais, agora é a minha vez. Quando o dar se torna pesado, é porque o fluxo foi interrompido. E um dos segredos da abundância é este: quanto mais natural é o ato de compartilhar, mais leve é o peso da vida. Dar é um ato de fé. É declarar que confia no fluxo. É dizer à vida: eu acredito que há o bastante para todos. Quando essa crença se enraiza, o medo de faltar desaparece. E no lugar dele, nasce uma força suave, que não depende de cálculo. Essa força se chama confiança. E é ela que mantém o coração próspero, mesmo quando o mundo parece escasso. O coração humano, em sua busca por sentido, costuma confundir propósito com desejo. Queremos abundância, mas no fundo, o que buscamos é dignidade. Queremos prosperar, mas o que o espírito anseia é por coerência. Há uma diferença silenciosa, porém profunda, entre viver para conquistar e viver para contribuir. O verdadeiro propósito não nasce do "o que quero",
mas do por que faço. E é nessa mudança de eixo que a abundância começa a florescer de forma autêntica. Muitos acreditam que propósito é algo grandioso, quase inatingível, mas na verdade, ele se revela nas pequenas fidelidades do dia a dia, no modo como você escuta alguém, na forma como executa o seu trabalho, na presença que oferece nas relações. A abundância não está na quantidade de metas alcançadas, mas na qualidade da intenção que move cada ação. O que você faz, quando está alinhado com um porquê verdadeiro, adquire uma força que ultrapassa o tempo. Epicteto chamava de prohairesis, a faculdade moral da escolha, o poder que temos de decidir com consciência. Ele dizia que nossa verdadeira liberdade mora nesse espaço, entre o impulso e a resposta. A abundância, então, é o resultado de escolher bem. Não o caminho mais fácil, mas o que está em harmonia com o que é justo e verdadeiro. O mundo exterior pode mudar, mas quem escolhe segundo o próprio princípio interior nunca se perde. O ser humano se sente vazio quando vive apenas para alcançar. A alma se cansa quando o para quê desaparece. Mas quando se reconecta ao por que faço, tudo muda. O trabalho ganha outro brilho. As relações se tornam mais sinceras. O tempo deixa de ser uma corrida e passa a ser uma expressão. O propósito dá direção à abundância, como o leito dá curso ao rio. Sem ele, até mesmo as maiores conquistas se tornam dispersas. Um exercício de lucidez pode transformar essa perspectiva. Pergunte a si mesmo qual legado deseja deixar. Que marcas você quer que sua vida imprima nos que cruzam seu caminho? E mais, qual pequena ação concreta você pode realizar hoje que reflita esse legado? Essas perguntas não são sobre ambição, mas sobre presença. Elas lembram que abundância não é o quanto você acumula, mas o quanto de você permanece nos gestos que oferece. A verdadeira prosperidade está na convergência entre intenção e movimento. O propósito não é uma ideia abstrata, é um modo de viver. Quando se faz o que vale ser feito, com quem vale estar, para quem vale servir, o mundo responde. E a vida, silenciosamente, começa a devolver em dobro aquilo que você doa de coração. A abundância não é um evento isolado, mas um ciclo contínuo. Assim como a natureza segue seu ritmo, plantar, crescer, florescer, colher, a vida também se manifesta em fases. A primeira é estruturar, preparar o solo da própria existência. Sem estrutura interna, não há raiz capaz de sustentar o crescimento. Estruturar é definir valores, estabelecer limites e cuidar da rotina emocional que alimenta o espírito. É a base silenciosa sobre a qual o fluxo pode se mover. A segunda fase é fluir. Depois de firmar raízes, é preciso permitir que a vida se mova. Fluir é abandonar a rigidez e confiar. É deixar que os dons, os talentos, as oportunidades e até os imprevistos sigam o curso natural. Muitos bloqueiam o fluxo da abundância tentando controlá-lo, mas a vida só circula onde há espaço. O fluir é o contrário da pressa, é movimento com presença. A terceira fase é retribuir. Quando a abundância se manifesta, o impulso natural é compartilhar. É quando o rio, depois de receber, devolve ao mar. Retribuir é fechar o ciclo com generosidade, reconhecendo que nada nos pertence completamente. Somos apenas canais por onde a vida passa. A retribuição pode se dar em palavras, em tempo, em cuidado, em serviço. Quando devolvemos à vida o que ela nos dá, o ciclo se renova. Pense na metáfora agrária. O solo fértil acolhe a semente. A semente, ao germinar, rompe-se. E nesse rompimento, há dor, mas também expansão. O broto cresce, enfrenta o vento, a chuva, o sol. Depois floresce e, por fim, oferece frutos. Mas o ciclo não termina aí. Os frutos caem e novas sementes se formam. Assim é a abundância, um eterno recomeçar. Definir um pequeno fluxo de generosidade é uma prática poderosa. Pode ser algo simples, quase imperceptível. Ajudar alguém, oferecer atenção genuína, partilhar um conhecimento. O valor está na intenção. Com o tempo,
você perceberá que cada gesto de doação retorna de formas inesperadas. A abundância se fortalece quando é posta em movimento. No fundo, tudo o que a vida pede é continuidade. Estruture com sabedoria, flua com confiança, retribua com amor. Esses 3 movimentos sustentam o equilíbrio da existência. Quando um deles é interrompido, o fluxo se enfraquece. Mas quando eles dançam em harmonia, a vida inteira se torna um campo fértil onde tudo floresce no seu tempo certo. Há uma ideia ingênua, mas profundamente disseminada, de que a vida abundante é uma vida fácil. Muitos acreditam que, ao alcançarem a plenitude, as decisões árduas desaparecerão, que tudo se tornará claro e sereno. Mas a verdade é que a abundância não elimina os desafios. Ela apenas muda a maneira como os enfrentamos. A abundância não é ausência de tensão, é maturidade em meio à tensão. Ela é o resultado de uma consciência desperta, capaz de escolher mesmo quando escolher dói. A sabedoria bíblica e a filosofia estoica caminham lado a lado nesse entendimento. Ambas nos lembram que liberdade verdadeira não é fazer o que se quer, mas ter clareza para escolher o que edifica. Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essa frase não fala de submissão cega, mas de prioridade interior. Quando o coração está ancorado no que é justo e verdadeiro, as decisões se tornam mais limpas, ainda que não mais fáceis. Epicteto dizia que a única coisa que realmente está sob nosso controle é nossa resposta. Tudo o mais é cenário, contexto, movimento. A abundância é justamente isso. A força serena de escolher com consciência o que depende de nós e entregar sem resistência o que não depende. O que chamamos de liberdade é, na verdade, a capacidade de discernir. É o instante silencioso entre o impulso e a escolha. É ali que mora o poder real. Há uma beleza profunda nas decisões difíceis. Elas revelam quem realmente somos. Quando você escolhe dizer não ao que drena e sim ao que edifica, está, na verdade, cultivando abundância. Cada decisão consciente é uma semente. E como toda semente, exige paciência, silêncio e fé. O que parece perda agora pode ser, na verdade, o início de uma colheita maior. O mundo tenta nos convencer de que escolher é perder. Mas, em verdade, escolher é ganhar foco. É libertar-se da dispersão. É afirmar a vida. Eu sei o que carrego e sei onde quero plantar. E é nesse ponto que a abundância se manifesta, não como conforto, mas como convicção. A pessoa que vive em abundância não teme o peso da escolha, pois entende que toda decisão é uma oportunidade de alinhar-se mais profundamente com a verdade que habita dentro de si. Reserve um momento para refletir. Há alguma área da sua vida em que você tem fugido de decidir? Talvez seja aí que a abundância aguarda para entrar. Porque o que nos prende não é a dúvida em si, mas o adiamento de ser quem realmente somos. A liberdade interior começa quando paramos de postergar e nos comprometemos com o que é verdadeiro. E a abundância, nesse instante, deixa de ser um ideal distante para se tornar uma experiência viva. A abundância, no fim, não é sobre conquistas grandiosas, mas sobre alinhamento interior. É uma jornada que começa dentro e se reflete fora. É o caminho de quem compreendeu que a paz não é ausência de movimento, mas presença de sentido. Quando mente, corpo e espírito caminham juntos, a vida deixa de ser uma luta e se torna um fluxo. A Bíblia resume essa verdade com uma frase que ecoa há séculos: tudo posso naquele que me fortalece. É uma expressão de suficiência interior, não de arrogância. É a certeza de que há uma força que habita em nós e nos capacita a viver em plenitude, mesmo em meio às provações. A abundância prometida nas Escrituras não é o acúmulo exterior, mas a graça de estar completo em cada boa obra, em cada gesto consciente, em cada entrega sincera. Epicteto, em harmonia com esse ensinamento, dizia que nossa maior tarefa é distinguir o que depende de nós e o que não depende. Essa é a essência da paz. Esse discernimento é o alicerce da liberdade e o coração da abundância.
Quando aprendemos a colocar a energia apenas no que está sob nosso alcance, cessam o desperdício, o medo e a pressa. E no lugar deles, nasce um tipo de quietude que é, por si só, prosperidade. Agora, talvez você perceba que a abundância não é um destino, é um estado. Não se trata de ter tudo, mas de estar inteiro. Não é ausência de dor, mas presença de consciência. É olhar para a própria vida com suas belezas e imperfeições e ainda assim dizer: eu tenho o suficiente. Eu sou o suficiente. Então, se algo dentro de você se moveu durante esta jornada, aceite isso como um sinal. Um sinal de que as raízes estão se fortalecendo, que a mente está se abrindo, que o coração está voltando a confiar. E se desejar selar esse momento, escreva nos comentários: eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura. Deixe que essas palavras sejam uma declaração de fé e um compromisso com a sua própria luz. Antes de encerrar, um convite silencioso. Inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Este espaço foi criado para mentes que buscam prosperar sem perder a alma, para corações que desejam paz sem fugir da realidade. Aqui, cada vídeo é uma pausa, um respiro entre o ruído do mundo e o som do próprio coração. E ao final, imagine-se como um campo fértil. Não espere a chuva perfeita, não espere o dia ideal. Comece agora. Plante hoje as sementes que a terra, o céu e o seu espírito podem nutrir juntos. Porque a abundância que você procura já vive dentro de você, à espera apenas da sua permissão para florescer. Quando o silêncio chega depois da palavra, o que permanece é o essencial. É nesse instante que a mensagem deixa de ser apenas som e se torna presença. A abundância é exatamente isso, o retorno ao centro, o reencontro com o ponto de equilíbrio que o mundo não pode abalar. Ao longo desta reflexão, atravessamos o território da falta, da pressa, da comparação, da culpa e da espera. Agora, o convite é para permanecer consciente, presente, grato. O caminho da abundância não se conquista, se permite. Ele não começa quando você tem tempo, mas quando decide parar de fugir de si. A vida abundante é um estado de confiança, uma forma de olhar o mundo com mansidão e sabedoria. Ela não exige que você mude tudo, mas que veja tudo com outros olhos. Que perceba, mesmo nas pausas e nos silêncios, que algo sempre está crescendo dentro de você. As antigas escrituras, os filósofos e os mestres de sabedoria repetiam o mesmo ensinamento com palavras diferentes. A abundância é o fruto de uma alma que confia. Quando a mente deixa de resistir e o coração se abre, o fluxo divino se restabelece, e nesse fluxo tudo encontra seu lugar. O tempo, as oportunidades, os encontros. Nada mais precisa ser forçado. Tudo começa a acontecer com naturalidade, no ritmo certo. Você não precisa correr atrás da abundância, precisa apenas parar de correr dela. Precisa parar de alimentar o medo da falta, a pressa do controle e o desejo de provar. A abundância não é prêmio, é consequência. Ela é o estado natural de quem aprendeu a viver em alinhamento com o que é verdadeiro. É o resultado de quem entendeu que ser é maior do que ter, que dar é o caminho mais curto para receber e que confiar é o ato mais corajoso que existe. Quando você acordar amanhã, olhe ao redor com olhos novos. Observe o que já existe em sua vida, os detalhes, as pessoas, os aprendizados, os pequenos milagres que passam despercebidos. Cada um deles é uma prova silenciosa de que a vida continua oferecendo, mesmo quando você duvida, mesmo quando o medo sussurra que é pouco. É nesse instante de gratidão que o coração se torna fértil. E se algum dia o peso voltar, porque ele sempre volta, lembre-se de uma coisa simples. Abundância não é não sentir o peso, é saber equilibrá-lo, é olhar para o que dói sem se perder do que cura, é ter raízes profundas o bastante para permanecer de pé, mesmo quando o vento sopra forte. Então, enquanto estas palavras se encerram, permita que algo em você continue. Permita que o silêncio que vem agora não seja vazio, mas pleno.
Que ele seja o espaço onde a semente plantada hoje comece a germinar. Você já é parte desse fluxo, e como tudo o que é vivo, também foi criado para crescer, florescer e compartilhar. A abundância não está distante, ela é você, em sua forma mais presente, mais íntegra e mais livre.